Oi, gente, tudo bem? Tô tentando. Vamos lá, vamos tentar. Vamos entrando aí, né? Hoje parece que tá tudo dando errado. Eu vou abandonar isso aqui já, né? Vamos lá. Pra testar. Vamos lá, vamos testar. Né? Cadê o pessoal? Boa noite. Adriana aqui do CAP. Vamos testando aí. Eu acho que agora tá indo, vamos ver. Vamos esperar se ele deixa, se ele não me derruba, né? Vamos lá. Se der errado, você me chama que eu tento consertar. Vamos tentar. Nós vamos tentar, tá bom? Vai, Boa noite, gente. Comecei a falar do Freitas, parei o Freitas. Vamos tentar entrar aí, então, pra gente acompanhar a aula. Vamos tentar, não custa. Ai! Acho que ela cansou, né? Cansou, a internet já cansou da gente hoje. Acho que ela falou, sai disso daí que eu já cansei de vocês. Beca, não tá. Eu chamei as universitárias aqui pra dar uma força, mas não tá funcionando. Mas eu vou tentar, tá? Eu não vou conseguir ler nenhum comentário, tá? É isso que eu tô tentando arrumar. Eu não vou conseguir ler nenhum comentário que vocês colocarem aí. Ele não está aparecendo na tela, ele não sobe os comentários como a gente sempre faz na gravação, né? No Face aí. Então, se vocês me perguntarem alguma coisa, eu não vou conseguir responder, tá bom? Vamos falar do Freitas, então? Vamos fazer, são 4 capítulos só. A gente tenta passar ele meio rapidinho aí, que é o tanto que a gente vai conseguir ficar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, avaliação educacional, caminhando pela contramão, né? Então, já é um time de autores aí, né, que vai tratar essa avaliação. E eles vão falar, né, dos 3 tipos de avaliação que estão na lei, né? Os 3 tipos de avaliação, eles estão lá na lei, na DCN 4 de 2010, né? Lá que vão falar quais são os 3, eles não tratam como tipos lá na DCN 4 de 2010, ela trata como... Deixa eu pegar minha cola. Ela... Esqueci, meu Deus! Tá? Vem na DCN 4 de 2010. Que é pergunta de concurso, né? Quais são... Peraí. Deixa eu pegar só o artigo aqui certinho. Ela vai falar as dimensões básicas. Falei que não era tipo. As dimensões básicas da avaliação, tá? Então, quais são as 3 dimensões básicas da avaliação? E é isso que o Freitas vai fazer, né? O Freitas e os outros autores vão tratar no livro. Então, quais são? Lá no artigo 46, né? Da DCN 4 de 2010. É a avaliação da aprendizagem, que eles vão falar no primeiro capítulo. A avaliação institucional, tá? Que eles vão tratar no segundo capítulo, e a avaliação das redes de educação básica, que eles vão tratar no terceiro capítulo. E no quarto, eles vão trazer essa discussão sobre na contramão, né? Na contramão dessa avaliação. É isso que eles vão fazer, tá? Então, vamos começar lá? Vamos falar, então, sobre as avaliações de aprendizagem. Nessa questão da avaliação de aprendizagem, ele vai discutir um pouquinho essa questão da pedagogia do exame, né? De como trata essa avaliação, tá? Então, essa avaliação na pedagogia do exame, ela é vista como punitiva, né? Faz um julgamento de valor sobre a produção do aluno, né? E aí, para depois avaliar o conhecimento dele mesmo sobre os conteúdos e as disciplinas. Então, ele vai falar que é nessa questão, né? Que essa avaliação da aprendizagem é aquela que ocorre dentro da sala de aula, com o professor, né, e com o aluno. Ele vai colocar também, nesse primeiro capítulo, né, essa questão da avaliação das redes, né, o professor-aluno na sala de aula. Então, como que o olhar que a gente tem que ter, né, para essa avaliação. Então, tem que ser uma avaliação
transformadora, contínua. Lucchesi fala, ele até puxa o Lucchesi, né? Lucchesi fala também sobre essa avaliação que ela é mais para o olhar do professor, para uma tomada de decisão do que realmente para o aluno, né? Que é aquela nota para o aluno é o quê? Tá? Então, é isso que nesse primeiro capítulo eles vão discutir especificamente essa questão, né? Então, essa avaliação vista da forma tradicional, vista como exame, ela é vista como um foco de poder, né? Da relação professor-aluno. E aí essa questão de ver, então, essa formação, essa avaliação como uma instrução e uma formação para o professor. O Lucchesi fala, né, que pra gente, a avaliação, para mudar o foco dela, para ser, para ela sair desse foco do exame, depende mais de uma visão do professor do que propriamente as leis, né? Por quê? Porque é lei, ela é contínua, cumulativa, os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, ele vai falar que depende mais de uma visão nossa de como avaliar a criança, né, o aluno e tudo mais, do que realmente uma lei, né? Porque a avaliação, lá o artigo 24, inciso 5, já diz como ela tem que ser. É mais um olhar do professor sobre essa avaliação, tá? Quando eu falei no âmbito da questão da formação, né, e da instrução, tem a ver com essa questão das ideias, né? Se essa avaliação, o conteúdo foi uma transmissão de conhecimento, então essa avaliação não vai ter como o objetivo, a instrução, né, a pedagogia do exame, pergunta e resposta. Se essa é a minha concepção, né, da pedagogia do exame, logo a minha avaliação será pergunta e resposta, exame e instrução. Agora, se a minha avaliação é mais na linha do que o aluno aprendeu, do que eu ainda preciso fazer, quais são as intervenções que eu preciso fazer para que ele possa avançar no conhecimento, a minha avaliação, então, ela tem caráter formativo, né? Processual, que são as palavrinhas lá que a gente já viu com vários autores, tá? Então, nesse primeiro capítulo, eles vão falar especificamente desses dois lados da avaliação, dependendo da nossa concepção de professor, como a gente enxerga essa avaliação, tá? Bom, continuando aí, ele vai falar, ainda no capítulo 1, né? A questão dessa ideia de exame, vou falar exame, vai ficar mais fácil. Dessa ideia de exame, né, nesse processo linear, né, da aprendizagem, do planejamento como sucessão de etapas. Então, se você avalia nessa ideia do tradicional, a prova ali é só para o aluno colocar o que ele sabe e o que ele não sabe, com pergunta e resposta. Se ele não responde igual tá no livro, você não aceita, né? Então, a avaliação, ela não serve como avaliação, ela serve só para julgar o aluno. Esse sabe, pronto, esse saber, né? Esse conseguiu fazer exatamente o que você falou na aula, responder lá como era antigamente, como eram as provas, né, que a gente tinha tanto medo, ou a chamada oral, que a gente tinha medo também. Então, a avaliação, ela servia para isso, né? Ela servia, vou colocar no passado, ela servia para uma punição, né, para um julgamento de valor do aluno. Aquele que tirava 1, 2, ou que tirava as letras, né, E e D, eram considerados aqueles alunos ruins, que não sabiam nada, que não iam produzir nada. Então, essa é a pedagogia do exame. E aí, se você pensar do outro lado desse processo contínuo e cumulativo, na questão da intervenção pedagógica, a avaliação que ele fala que é o Lucchesi, eu tô confundindo, não. Eu tô juntando o Lucchesi aqui, porque o Lucchesi que fala de avaliação e eles usam o Lucchesi de base. O Lucchesi, ele fala que é uma pedagogia da avaliação. Então, ela é inclusiva, amorosa, ela não deixa nenhum para trás, né? O pedagogia do exame, não. O pedagogia do exame já deixa aquele que não sabe, acabou, né? Esse não. E o Freitas e o pessoal que escreveu, né, o livro, os 4 autores, eles colocam nesse primeiro capítulo essa questão da avaliação da aprendizagem. Coloca esses dois lados aí dela, tá? Depende mais realmente da ideia do professor, né? Como ele pensa
e tudo mais, tá bom? Bom, próximo capítulo, avaliação institucional. A avaliação institucional, né, induzindo escolas reflexivas. Nossa, a hora que eu li, eu falei, meu Deus do céu, escolas reflexivas, eu lembro de quem? Eu lembro da Larcão, lógico, né, professores reflexivos, escolas reflexivas. O primeiro livro que a gente fez aqui nas nossas lives, né, a questão das escolas reflexivas. E aí ele diz, né, o autor diz que é de propósito essa escola reflexiva. Por quê? Porque a avaliação institucional requer pensar na escola, tá? Ela é lei? Ela é lei, eu já linkei, né, já fiz esse link com a DCN 4 de 2010, artigo 46, avaliação institucional interna e externa, né, aquela realizada pela escola. No estado, nós temos até um dia para avaliação institucional, né? A gente tem um dia lá no nosso calendário em que todos da comunidade escolar vão avaliar a escola em todos os aspectos. Se a gente pensar em limpeza, em lição de casa, em aprendizagem, né? Os pais avaliam, os alunos avaliam, os funcionários avaliam, os professores avaliam, os gestores avaliam. Então, essa avaliação institucional, ela tem a ver, né, com esse processo. E aí ele fala, né, que é um processo que envolve todos os autores da escola, com vistas a negociar o quê? Patamares adequados de qualidade, né? Então, essa qualidade é sempre um valor negociado. Isso eu achei fantástico, né? Não é absoluto, é sempre um valor negociado. Por quê? Porque se o pai avaliou, por exemplo, que a minha comunicação com a escola não foi efetiva, essa comunicação família-escola, ele não conseguiu saber quando eram as reuniões de pais, ele não conseguiu saber quando eram reuniões de conselho de escola, né, que poderiam participar, ou onde foi utilizado o recurso da escola. Se o pai avaliou que a minha comunicação escola-família não está indo bem, então por que ele fala que essa qualidade, né, é negociada? Por quê? Porque para o próximo ano nós podemos melhorar esse aspecto e a gente deixar claro no projeto político-pedagógico que há essa meta, melhorar a comunicação escola-família. Dei esse exemplo, tá? Então, como 1000 outros a gente poderia dar aqui. Então, a avaliação institucional, ela é importantíssima nesse aspecto do que essa instituição, né, essa escola se avaliar. Isso faz parte da gestão democrática, né? O Libani coloca lá da gestão democrática, todos avaliam e todos são avaliados. Isso é da gestão democrática, a questão também da avaliação institucional. Então, a gente precisa permitir momentos para que ela aconteça. O Estado tem até um dia específico para isso, que normalmente é o último dia do ano letivo, né? O Estado ele já tem isso. A gente já fazia, eu falo fazia porque eu era diretora no estado, a gente já fazia então todo esse processo e agora com a ajuda da internet, né, do Google Forms e tudo mais, isso tornava muito mais rápido, tabulação de dados, atingir realmente toda essa comunidade e nos traz aspectos riquíssimos, tá? A avaliação institucional é aquela que todos participam, né? Aquelas que têm a possibilidade, então, num debate, né, de grupos individuais e grupos coletivos, que são alunos, pais, professores, todos eles participam dessa avaliação, tá? É isso que ele vai trazer aí no segundo capítulo desse livro, fazendo a gente pensar e tudo mais, né? Ele puxa até Saviani, a questão das camadas populares, né? Então, as consequências para esse papel de dentro da sala de aula, porque avalia também o papel do professor, o papel do aluno dentro da sala de aula, mas também a instituição como um todo, né? E aí ele, no finalzinho do capítulo, ele vai falar assim, né? Espera-se que o coletivo escolar parceiro possa ser o local para análise das dificuldades dos professores com seus alunos, em busca de reflexões que contribuam para a prática pedagógica de cada professor, né? Então, aqui os resultados das avaliações internas e ou externas podem ganhar significação, validade ou reconhecimento como um problema da escola, dos seus coletivos. As metas podem ser traçadas, isso é fantástico, né? É pela avaliação institucional
que você consegue traçar as metas para o próximo ano, né? Então, se naquele ano, por exemplo, as lições de casa, sei lá, não foram efetivas, então que sejam, coloque lá na meta do projeto político-pedagógico lições de casa, melhorar a comunicação escola-família, sei lá, tô dando alguns exemplos aqui, né? Questão da secretaria, então atendimento, então tudo isso entra na avaliação institucional, tá? Bom, o terceiro capítulo, tô tentando subir os comentários aqui, vejo se alguém tá perguntando alguma coisa, mas tá bem complicado hoje. O terceiro capítulo, ele vai tratar das avaliações das redes de educação básica, que está lá na lei também. Então, as avaliações das redes de educação básica, né, aqui ele coloca avaliações de rede de ensino, responsabilidade do poder público. A gente sabe, né, que lá na LDB também tem a responsabilidade do Estado e a responsabilidade da União, que a União e o Estado supervisionam e avaliam os seus sistemas, tá? Então, por isso que ele fala a avaliação das redes de educação, né? Bom, essas avaliações em larga escala, apesar de ter tido toda uma discussão sobre isso, a gente tem índices, né? Podem não ser os ideais, mas a gente tem índices. O SAEB, por exemplo, que ele dá o exemplo do SAEB aí no texto, né? O SAEB, por exemplo, ele mede dois índices. O conteúdo, né? Então, o aproveitamento, né, do conteúdo, o aproveitamento escolar, e ele mede também o quê? O fluxo escolar. O SAEB junta, o IDESP também, né, do estado. Ele junta esses dois fatores, o aproveitamento e o fluxo, né? São esses dois fatores que aparecem lá para dar aquele número, né, naquela escala. E aí, eu quase falei, eu não sei onde eu tava falando isso, foi na aula de ontem do concurso também em Sorocaba, porém era pro pessoal de gestão. Então, essas avaliações, elas servem efetivamente para quê? Elas servem para propor as políticas públicas para a educação, tá? Então, eu vou dar um exemplo bem que eu sempre uso esse exemplo. Fizeram a prova lá, né? Vamos por assim, a provinha Brasil, tá? E os meninos lá viram que os meninos chegam a 8 anos não estão alfabetizados. Apesar da gente falar em ciclo de alfabetização até 8 anos e tudo mais. Chega lá, os meninos não estão alfabetizados, fizeram as provas, né? Concluíram que não conseguiram se alfabetizar. Aí o que vai acontecer? Quando chega nesse patamar aí que vê que não foi, o governo faz algumas políticas públicas, tá? Políticas públicas, por exemplo, esse que eu tô dando a questão, o exemplo da avaliação, viu que os meninos não conseguiram se alfabetizar lá, a provinha Brasil e tudo mais. Ele criou o quê? Ele criou o PNAC, lá, aquele Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Ele fez formação para os professores, ele fez material, eu falo ele, o governo. Ele fez material, ele fez tudo mais. Então, porque ele viu naquele resultado daquela avaliação que os meninos chegavam lá com 8 anos e não sabiam ler e escrever. Então, ele propôs políticas públicas. Então, ele vai colocar aqui essas competências, eu tô louca, essas avaliações de larga escala, elas não servem, né, eles para o governo, porque elas são do governo, para propor políticas públicas, tá? Então é por isso que a gente tem a avaliação das redes de educação básica. Eu consegui achar aqui uns comentários e ela colocou que na rede de Sorocaba tem avaliação de ensino-aprendizagem, né? E avaliação institucional no final do ano. Tem que ter avaliação institucional, isso aí, né? A Tereza colocou, tá? Então, aí também ele coloca. Aí, para essas avaliações de larga escala das redes de educação básica, são definidas o quê? São definidas matrizes, tá? O que são essas matrizes, né? As matrizes de referência, né, que a gente tanto tem, vamos falar do estado de São Paulo, a gente tanto tem as matrizes de referência do IDESP, do SARESP, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação, né, do estado de São Paulo, e a gente tem também as matrizes do SAEB,
tá? Então, essas matrizes de referência quer dizer o quê? O mínimo necessário, o mínimo a ser ensinado, é o mínimo, não é o máximo, é o mínimo a ser ensinado no final daquele ciclo. Então, é avaliado, por exemplo, o 5º ano, no final daquele ciclo, né? Então, de 5 anos, qual é o mínimo necessário que o menino precisa? Né? Do final de 4 anos, que é o 9º ano, ou no final de 9 anos, né, lá do mínimo necessário, qual é o mínimo necessário que o menino precisa saber? Então, essas matrizes de referência, por isso que fala matrizes de referências, elas, vamos colocar assim, elas medem, né, as questões, né, as questões da elaboração da prova, é tudo em cima dessa matriz, porque tem questões de níveis fáceis, médio e difíceis. Com certeza, vocês já devem ter, né, quem trabalha aí na rede pública, ter estudado as matrizes de referência, como é que faz, a questão dos distratores, das questões das provas, né? Vocês já devem ter feito esse movimento aí na rede que você trabalha, né, para entender esse índice, como que é, o porquê que é, né? Então, é com isso que se propõe, então, as políticas públicas, tá? Então, é daí que sai. E quando ele estabeleceu, governo, ele estabeleceu essa matriz, né, de referência e depois uma escala, né? Então, escala 1 estão as habilidades X, Y, Z. Escala 10, as habilidades X, Y, Z mais todo o alfabeto. Vamos pensar assim. Então, quando ele estabeleceu, ele consegue ver qual a escola tem que ser prioritária. Lá os meninos não estão aprendendo, porque no médio duas coisas, a aprendizagem e o fluxo. Por que o fluxo? Agora eu vou falar do fluxo, tá? O fluxo é porque a escola de qualidade é aquelas que os meninos aprendem no tempo certo, tá? Isso está na lei. Isso é DCN 4 de 2010, artigo 8º, artigo 9º e artigo 10º. A escola de qualidade é aquela que os meninos aprendem no tempo certo. Então, ele começou com 6, terminou com 14. Ele fez a avaliação lá, ele foi... É uma escola de qualidade, é uma escola que tem qualidade. Então, essa questão serve para isso, né? E aí ele vai colocando aqui alguns a questão do nível socioeconômico, também é um índice que eles... É um índice não, né? É um questionário que eles fazem, é uma das bases, né, para essa questão das políticas. Então, ele vai tudo explicando aqui no final, né, essa questão da falta de professores, é tudo da questão das redes. Então, avalia a rede de educação básica, a aprendizagem, o fluxo, questionário socioeconômico, quantidade de professores naquela rede, e aí todos esses dados servem, né, para propor as políticas públicas, tá? Bom, aí ele vai juntando tudo e chega lá no último capítulo, né, do livro. E ele, quando chega no último capítulo, ele fala assim: afinal, caminhar na contramão não é perigoso, né? Então é uma pergunta. Ele fala assim, que caminhar na contramão, que esse livro, né, ele buscou procurar apresentar uma proposta de avaliação educacional, né? Ele propôs né, fazer a gente pensar um pouco nessas três dimensões da avaliação, né? Então, da avaliação da aprendizagem, da avaliação institucional e da avaliação das redes de educação básica, né? Então, é isso que a gente tá falando aqui. Então, ele fala assim, não é na contramão da gente pensar que a avaliação não é só aquela prova, né? Aquele instrumento que você utiliza com o seu aluno ali, aquilo é muito maior. Tem aquela que é você ali, né, com os seus alunos ali, tudo mais, a avaliação da aprendizagem, mas tem a avaliação institucional da escola como um todo, e essa escola depois, né, na avaliação das redes de educação básica. Então é isso que ele vai tratar, né? Ele vai falar que essa contramão, né, um dos seus principais aspectos é que os processos não são conduzidos contra a comunidade escolar, mas sim
com a comunidade escolar. Então, essa ideia de você mudar essa cabeça da avaliação que ela é para o exame. Não, ela não é, ela é para uma construção de uma aprendizagem. É essa a ideia que ele vai fechar aí esse capítulo do livro 4, né? Por isso que ele fala avaliação na contramão. Por quê? Porque é pra gente pensar nessa avaliação. Eu falo que a gente já mudou muito, né? A nossa forma de pensar a avaliação. No tempo que a gente estudava, eu acho que, creio eu acreditar que não tem nenhum professor mais que arranca uma folha do caderno que é prova, né? Creio eu que depois de todas as formações e tudo mais, que tem essa discussão de todos esses autores, creio eu que ninguém mais faça isso com a sala, né? Arranca uma folha aí, vou ditar umas perguntas, é prova, né? Então, isso daí deixava a gente nervoso. E essa questão da pedagogia do exame. Então, eles vêm, né? Todos eles. O Lucchesi, né? Que a gente já falou um pouco, mas tem lá no canal a aula. A Hoffmann. A Rosenberg traz um histórico, né? O Freitas. O Vasconcelos, que vai também tratar sobre avaliação. Todos eles vêm nesse sentido de realmente a avaliação, ela ser, eu digo mais, ser da aprendizagem, né? Então, ser dessa questão do professor olhar ali o que o aluno precisa, né? Do jeito que a gente fez semana passada, usar bala, até uma vez, um olhar cuidadoso ali com aquele aluno. Então, o que ele precisa, esse menino? Então, é essa avaliação que a gente precisa ter em mente. Por isso que o Lucchesi, agora eu vou falar de novo dele, o Lucchesi, ele fala que é mais uma concepção do professor do que o lei contínuo e cumulativo. Quanto eu ouvia, gente, né, quando eu estava na direção, o menino foi matriculado hoje, amanhã termina o bimestre, né? A professora virava para mim e falava assim, não consigo avaliar. Adriana, como que eu vou dar a nota? Como eu vou dar a nota? Chegou hoje, eu já dei as provas. O que eu vou fazer com esse menino que chegou hoje? Amanhã termina o bimestre. Eu falava, professora, vamos pensar que a avaliação é contínua e cumulativa. Ele não está. Mesmo se ele estivesse fora da escola, alguma coisa esse menino sabe. Vamos fazer então uma avaliação com ele, vamos ver o que ele sabe, vamos fazer uma conversa. Ninguém está falando que é prova, professora, né? Então, é isso que ele está falando. É essa questão. Vamos marcar um dia da prova, o dia da prova. Se a gente falar, vamos marcar o dia da prova, a gente já está falando no quê? A gente já está falando na pedagogia do exame, né? Porque se ela é contínua e cumulativa, a gente tem a avaliação processual, que ela é feita no processo do ensino e aprendizagem, os tipos, né? Avaliação diagnóstica, que a gente já conversou também em outras lives. Então, é essa questão de a gente colocar mesmo em prática o que está na lei, né? Que ela é contínua e cumulativa, os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Essa é a avaliação da aprendizagem. Aí o outro conceito que ele coloca é a avaliação institucional, aquela avaliação de dentro da escola com toda a comunidade, como foi aquele ano, o que a gente precisa melhorar, e aí o que a gente precisa melhorar, isso é meta do PPP, né? Então, que é um outro tema que nós vamos entrar no PPP. Então, é isso que ele vai colocar. E o último capítulo, o terceiro capítulo, eu estou retomando para a gente finalizar. O terceiro capítulo vai falar das avaliações da rede de educação básica, e essa avaliação da rede de educação básica que vem com a proposta das políticas públicas, tá? A gente precisa fazer, sim, é lei, né? Avaliar o seu sistema, sim, os estados e os municípios devem, segundo a LDB, né, artigo 9º, artigo 10º, devem avaliar os seus sistemas. Então, é isso que ele vem trazer nessa discussão da contramão. A contramão é a gente pensar em tudo isso, né? O que ele propôs a gente a refletir, tá? E aí, no finalzinho, né, ele vai colocar assim, a continuarmos seguindo o nosso caminho sem refletir sobre o sentido de nossas escolas. Não, nós temos que ir na contramão para a gente refletir. A escola reflexiva, professores reflexivos. Ação, reflexão, ação. Lembra tudo lá da Hoffmann. Então, ele traz a gente pensar sobre todos esses aspectos da avaliação, tá? Quando a gente fala essa palavrinha, avaliação, o que vem tudo junto com ela aí, tá? Aí ele vai falar no final que ele não espera, né, que essa pergunta seja respondida, mas é uma pergunta dirigida a cada um de nós, né, no âmbito do que fazemos em nosso dia a dia, em nossa sala de aula e na escola.
Caso os políticos venham nos ajudar, né? Caso os políticos venham em nossa ajuda, elas serão bem-vindas. Caso contrário, seguiremos o nosso caminho, exigindo do poder público, exigindo também de nós mesmos, né? Então a gente não pode exigir a qualidade da educação se nós lá dentro da escola estamos ainda acostumados na pedagogia, acostumados e acomodados na pedagogia do exame. A gente deve exigir então essa qualidade social da escola, esse padrão mínimo de qualidade que também fala a lei, né? Depende muito de nós, professores. Deixa eu só ler os comentários aqui que eu acho que agora eu vou conseguir. Amanda falou que tá gostando das aulas, envolve bastante. Seu jeito de ensinar é como uma acolhedora de amor e atenção. Obrigada, Amanda, né? Obrigada a vocês. Ivani também colocou, que tá aprendendo muito. A Aureliana, que tá junto com a gente aí no curso, né? Também da direção, tá? Obrigada. Olha aí, eu lendo todos os comentários. Jaqueline, obrigada. Agora que eu tenho que subir, que ele não tá subindo. Gente, então é isso, tá? Então, vou deixar falta o Vasconcelos ainda da avaliação dialógica. Falta ele ainda. Eu vou deixar ele para sexta-feira, tudo bem? E aí eu posso até trazer um pouco mais do Lucchesi, mas a aula que tá lá no YouTube, apesar de eu acho que ela tem uns 8 minutos ou 9, é o essencial do que cai no concurso lá do Lucchesi, tá? É sobre essa tomada de decisão, essa avaliação amorosa, inclusiva, né? O Lucchesi traz essa questão aí que a gente já vem discutindo desde com a Hoffman, né? Então vamos abrir a cabeça para a avaliação, vamos exigir uma avaliação institucional, que pra gente que a nossa educação aí possa realmente melhorar, né? E se a gente não tem ideia do que a gente pode melhorar, para que lado a gente vai, né? Então, a avaliação, ela serve para uma tomada de decisão, né? Então, por isso que a gente tem as avaliações, tá? Então, beijo. Sexta-feira tô de volta com o último autor lá que falta, que é o Vasconcelos, né? Sobre avaliação dialógica. E a gente começa, acho que planejamento agora, né? Que é o nosso próximo tópico. Tudo bem? Então, tchau, até sexta. E ainda que eu consegui ficar aqui.